Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, um podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes. E nós estamos na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. E agora a gente recebe o senhor César Henrique Ferreira, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, boa tarde. Estamos aí para conversar um pouco sobre as questões da engenharia aqui no Rio Grande do Sul e no país. A gente estava conversando, o César, ele é engenheiro agrônomo, e a gente estava falando da importância, né, da engenharia, não só na engenharia civil, né, mas como um todo, né, para tudo que acontece no nosso país aí, né. Com certeza. Nós vivemos um momento bastante peculiar aí no Brasil, né, e no mundo afora, né, tudo que está acontecendo aí, as questões geopolíticas, as questões climáticas, né, aquilo que nós não chamamos mais em mudanças climáticas, e sim nas emergências climáticas que estão aí impactando a vida de toda a população, toda a sociedade. Vivemos um momento bastante peculiar também, porque a gente observa no país já há algum tempo, especialmente nos últimos 10, 15 anos, uma certa desvalorização da engenharia, Sim. de uma forma geral. E nenhum país do mundo conseguiu evoluir, se desenvolver sem valorizar a engenharia e os seus engenheiros. Quer dizer, vários momentos aí da história, inclusive, serviram para favorecer essa desvalorização. Inclusive a própria Operação Lava Jato, que destruiu as empresas, né, brasileiras aí que eram referência no mundo afora. Então a engenharia é muito importante, né, muito importante para o Brasil. Os países desenvolvidos mundo afora aí sabem disso, né, já perceberam isso há muito tempo. E quando a gente fala da engenharia, a gente fala de todas as modalidades da engenharia que, a partir da nossa engenharia raiz, que é assim que a gente chama a engenharia civil, foram se desenvolvendo, né? Então, a base, sendo a base a engenharia civil, as demais foram se desenvolvendo, né, a partir das mudanças da sociedade, do mundo em geral, e todas elas têm sua importância, são fundamentais. Assim como um país, essencialmente, e um estado, né, é muito dependente da sua produção agrícola, né? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, quer dizer, o Brasil produz alimentos suficientes para alimentar uma população a do país e de mais outros países, né, de igual tamanho, mais outros 2 países de igual tamanho, por exemplo. A engenharia agronômica e todas aquelas modalidades da engenharia que também têm a ver com a agricultura e a agronomia, são muito importantes, né? Nós temos hoje, além da agronomia, do engenheiro agrônomo, por exemplo, trabalhando no meio rural e com um grau de importância bastante grande, o engenheiro florestal, né, que é derivado da própria agronomia. Temos também o engenheiro agrícola, que, diferente do engenheiro agrônomo, ele se dedica mais às questões de engenharia civil mesmo, direcionadas ao meio rural, né? Então, o engenheiro agrícola. E também outras modalidades, como, por exemplo, a engenharia de alimentos, que Sim. hoje em dia, com a busca da alimentação saudável, de toda essa questão discutida aí na qualidade de vida das pessoas, tem muita importância. Engenharia de pesca e outras aí, né? A cada dia surge uma modalidade diferente. Engenharia de pesca. Tem engenheiro especializado em pesca. Que legal, hein? Tu vê, tem o cara que não acha que é só específicas áreas ou antigas, né? Várias engenharias vêm surgindo ao longo do tempo, né? Com a Certo. modernização, né? Com certeza. E se a gente olhar, por exemplo, se tu olhar, por exemplo, para os oceanos, né? Aquilo é um mundo
É um mundo, é um mundo, né? Porque tem de vida, a vida oceânica, né? Das diversas espécies que lá habitam, né? As diferentes profundidades do oceano, as relações que ali acontecem, né? E isso impacta na vida de todo o planeta. Quer dizer, tem engenheiros também dedicados a essa questão aí da pesca, não só do oceano, como dos rios também. Que legal. Me conta um pouquinho, César, como que surgiu essa tua dedicação aí, dessa participação de fazer parte aí na presidência do CENG, né? De começar a dar um pouco de energia para a parte do sindicalismo, que a gente sabe aí que o pessoal acaba esquecendo, né? O CENG hoje faz ações extraordinárias aí, né? Tem ótimos programas, tem muita coisa boa aí. Vamos falar um pouquinho do CENG aí. Muito interessante essa pergunta. E isso aí dá quantos podcasts, né? Vou ter que tratar É em verdade. alguns podcasts a mais. Mas assim, é interessante, eu tenho um filho que é engenheiro agrônomo também, né? Ele, quando foi fazer vestibular, eu fiz com que ele fizesse vestibular para convencer ele, né? Para fazer vestibular para outras áreas de tecnologia, informática e tal, que na época, quando ele fez o vestibular, uns 15 anos atrás, 13, não me lembro bem, é o que estava na moda. Era o Ele boom da época. e é o que era a perspectiva que se tinha, que vinha a ser, né, como é hoje, né? Então, ele chegou até a fazer, passou, mas depois disse: não, não é o que eu quero, eu vou analisar bem, e decidiu fazer agronomia, é engenheiro agrônomo também. Que legal. A engenharia agronômica é um curso muito bonito, lida com as questões de engenharia, que sempre me atraiu muito, né? A matemática, as ciências exatas, né? Projetar o futuro das pessoas, resolver o problema das pessoas e trazer qualidade de vida para as Uhum. pessoas em geral. No caso da agronomia, especialmente do meio rural, mas com impacto nas populações urbanas, porque a alimentação ainda é produzida de forma da agricultura, né? Não é uma coisa sintética, né? Hum. E impacta a população urbana. Mas é um curso muito bonito, ele fez, está muito satisfeito. Então, e eu sempre disse para ele também, sempre orientei, que além da vida acadêmica, ele deveria ter, desde o início da sua vida como estudante e depois como profissional, uma vida política, especialmente profissional. Quer dizer, tratar das questões da política da profissão dele, né? Se relacionando no seu sindicato, nas suas associações, da sociedade de agronomia, no caso, né? Enfim, eh, e foi isso que me motivou também. Eu me lembro que eu me formei, logo me formei muito jovem, né? E logo que eu me formei, casualmente, a primeira entidade que eu conheci, né, foi o Sindicato dos Engenheiros. Além do CREA, que é uma obrigação, não é uma opção, tu tens que ser vinculado ao CREA, registrado e em dia para poder exercer a profissão. Então aí é fácil, É um órgão regulamentador, né? então, e fiscaliza a produção, a Uhum. profissão de uma forma geral e tal. Então é fácil a gente aderir, todo engenheiro que exerce a profissão aderiu ao seu conselho independente, sendo uma profissão das que são organizadas hoje no Brasil, em torno de 30 e poucas profissões. A engenharia é uma delas. Agora, as associações, eu me vincular a uma associação, a um sindicato, é uma opção. Então, eu sempre me identifiquei, né, com a luta sindical por melhores condições de trabalho, quer dizer, a filosofia e a missão do sindicato, né, e sempre participei, me associei logo em seguida, desde muito jovem. No início, no início da minha vida profissional, eu trabalhava e morava no interior, por óbvio, né, engenheiro agrônomo. Depois vim vindo para mais, logo em seguida já vim mais para perto da capital, fui exercendo outros cargos, né, de gestão, cheguei a diretor da empresa de extensão rural aí, a Emater, e mas nunca me afastei do sindicato. Nunca me afastei, sempre fui associado e participativo, né? Participava das assembleias, das reuniões. Logo em seguida, eu fui convidado a fazer parte da diretoria, ainda muito jovem. Sim. O Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul sempre teve e tem até hoje 76 diretores. Nós temos uma grande diretoria de 76 engenheiros Nossa, é uma baita de uma mesa, hein? que está presente em todas as regiões do estado.
Nós estamos presentes e nós somos representados por engenheiros em todas as regiões do estado, as regiões dos COREDs, né? A nossa estrutura está presente em todo o estado. Nós temos conselhos, conselho fiscal, conselho técnico consultivo que ampara a diretoria, diretoria executiva, diretores regionais, temos várias instâncias na diretoria. E eu sempre fui um desses diretores, regional, depois do conselho técnico consultivo, depois da diretoria suplente, até que vim para diretor administrativo. Fiquei um mandato como diretor administrativo, 2 mandatos como diretor administrativo, mas um dos mandatos eu dividi com a Previdência Complementar Fechada. Eu fui para a Previdência Complementar Fechada, fiquei em torno de 4 anos nesse segmento, sendo presidente de um fundo de pensão dos funcionários da Emater. Também era presidente da Associação Rio Grandense de Fundos de Pensão aqui do estado, reúne todos os fundos de pensão do estado do Rio Grande do Sul, e era diretor também da Associação Brasileira das entidades de previdência complementar fechada, uma grande entidade, porque a gente sabe que o INSS, a aposentadoria oficial do Estado, ela é deficiente cada vez mais, então tem que buscar uma previdência complementar. Essa previdência complementar é específica para o setor da engenharia mesmo, né? Não, essa que eu era... Na época. Não, era para Era qualquer geral. funcionários vinculado a estes planos empresariais. Ah, entendi. Então, assim, o Banco do Brasil, a Caixa Uhum. Econômica Federal, os Correios, Uhum. a Tramontina, enfim, várias empresas Sim. privadas e públicas mantêm fundos de pensão para os seus funcionários. No caso dos sindicatos de engenheiros, nós temos uma preocupação muito grande com a saúde dos engenheiros e das suas famílias. Então, nós temos uma plataforma de benefício de saúde muito grande. Nós chamamos assim a nossa plataforma de saúde. Temos convênios, nós temos contratos com operadoras de saúde que estão disponíveis para os engenheiros. Temos contrato com operador de saúde odontológica, temos contratos de saúde, emergências médicas, enfim, temos uma plataforma grande de saúde. E também temos um plano de previdência complementar fechado para os engenheiros, tá? Que é administrado numa parceria que nós temos com a Fundação Família Previdência. Entende? Então, hoje o engenheiro que é autônomo, por exemplo, ele pode, que seja sócio do sindicato, obviamente, pode aderir a essa previdência complementar. Mas, enfim, então eu vim para a diretoria, depois, em 2020, né, em plena pandemia, eu fui chamado, né, pelo nosso grupo aí diretivo do sindicato, e aí me elegi o presidente do sindicato e já estou no final do segundo mandato, segundo e último mandato. Nossa condição estatutária só permite uma reeleição como presidente, né? Então, assim, o que me levou e o que eu recomendo que os jovens aí que estão estudando engenharia em todas as modalidades, na engenharia agronômica, na agronomia, enfim, avaliem bem. Em primeiro lugar, é o seguinte: nesse mundo que está aí muito conturbado, com essas coisas acontecendo aí na geopolítica internacional, com a mudança do mundo do trabalho que existe, né? Uma mudança completa aí no mundo do trabalho, a juventude só quer trabalhar em casa, né? Em teletrabalho, também a retirada dos direitos, a reforma, os impactos da reforma trabalhista, que tirou muitos direitos dos trabalhadores, fez aumentar demais o número de trabalhadores que trabalham por conta própria, que empreendem e que não são empregados nem da iniciativa pública, nem da iniciativa privada. Então, nesse mundo bastante difícil, né, das tecnologias, do envelhecimento da população também, é óbvio que as soluções não vão se dar pelas iniciativas individuais, elas Sim. vão se dar pelas iniciativas coletivas. Coletivas. E se nós temos aqui no Estado uma entidade que é forte, existe há 83 anos, sindicatos de engenheiros existe há 83 anos, tem um processo de governança bastante profissional, né? Está inserido aí na sociedade, contribuindo e discutindo temas relevantes, tem produtos e serviços à disposição dos engenheiros, dos associados. É óbvio que eu vou procurar, então, uma entidade que possa me representar. Além disso,
óbvio, o Sindicato dos Engenheiros é a entidade que representa legalmente os engenheiros, não é outra, não tem outra entidade que represente, por exemplo, em ações judiciais, os engenheiros. A entidade realmente vai defender a engenharia, né? Os engenheiros, né? E, César, me diz, o que que tu vê, assim, de maior desafio, assim, dentro do sindicalismo hoje? Nos momentos atuais, assim, qual é a maior barreira, assim, que vocês enfrentam? Nós temos grandes desafios. O maior desafio do movimento sindical no Brasil hoje, nós discutimos no dia 8 de maio, Uhum. num evento grande que fizemos no Hotel Plaza São Rafael, onde nós trouxemos uma dirigente da CCO, que é Comisiones Obreras da Espanha, tá? Que é a maior central sindical da Espanha. Trouxemos uma juíza do trabalho e um sociólogo que assessora as centrais sindicais no Brasil para justamente discutir os desafios do movimento sindical. Então é o seguinte, quais são os principais desafios? A reforma trabalhista de 2017 retirou direitos dos trabalhadores do Brasil em geral, por consequência também dos engenheiros, né? A reforma trabalhista ela precarizou o trabalho. Hoje, cada vez mais, tu tem engenheiros aí trabalhando de forma precarizada, recebendo muito abaixo do que a própria lei dos engenheiros define como salário mínimo profissional. Então, engenheiros sendo contratados de forma precarizada, como PJs, por exemplo, sem receber e sem contribuir nos seus direitos sociais. Então, o principal desafio é realmente reverter esta reforma, né, ou parte desta reforma, que foi muito danosa para o Brasil inteiro, de uma forma geral, na medida que ela valoriza a terceirização, a pejotização, ela diminuiu em muito a arrecadação do INSS. E ela vai impactar em toda a população, porque não vai ter dinheiro para pagar hoje as aposentadoria daquelas pessoas que já estão aposentadas. Imagina dos nossos filhos, netos, daqui para frente, como é que vai ser? Muito pior. Sim, o déficit é absurdo, né? Não Enorme. tem como. Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente faz para avançar, né? Além disso, a própria Operação Lava Jato, né, que acabou com as empresas, com muitas empresas grandes aí no Brasil, as construtoras e tudo mais, o processo de privatização. O processo de privatização das empresas públicas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos vivendo aqui, ele está trazendo uma situação que é o seguinte: as empresas estão se desligando os engenheiros que já tinham, e funcionários em geral, mas no caso da engenharia, estão desligando os engenheiros de carreira, com conhecimento acumulado de muito tempo, em que o Estado e a sociedade investiu nesse conhecimento, para contratar engenheiros pagando muito menos que o salário mínimo, que o piso da categoria. Fazem um corte orçamentário para substituir a mão de obra com custo menor, né? E, além disso, apelidando aquele engenheiro, não mais de engenheiro, e sim de analista, assistente. Não, anotam lá na carteira, tu não é engenheiro, é analista. Só que para contratar esse engenheiro, ele exige o diploma e o camarada continua fazendo atividades de engenharia, que constam na lei da engenharia. Quer dizer, são engenheiros. Sim. Então, isso é uma precarização, porque amanhã ou depois nós vamos ter que discutir diante de um juiz, tá? E obter uma decisão para que a empresa cumpra a lei, não é? Então, esse é o desafio. E o desafio muito grande aí que nós temos, no caso dos sindicatos no Brasil, é que, além de tudo isso, que a legislação e essas transformações que vem acontecendo no mundo aí, dentre elas as privatizações, além de todos os efeitos danosos que isso aí tudo criou, tem um efeito muito danoso que a própria reforma trabalhista impactou, que foi que ela atingiu diretamente os sindicatos. Ela tinha um objetivo, um alvo, que era acabar com a estrutura sindical no Brasil, na medida em que ela retira a principal fonte de receita dos sindicatos, né, de uma forma geral, que era aquela contribuição sindical. Na Uhum. realidade, é um imposto sindical, que era um dia de trabalho, que todo o trabalhador pagava, né,
para manter a sua estrutura sindical. Claro que tinha processo, que tinha falhas nesse Uhum. processo todo, porque os sindicatos não eram fiscalizados, porque tinha dirigentes que se perpetuavam durante 20, 30, 40, 50 anos como dirigente e não exercia sua atividade, então deveriam ser fiscalizados. Claro que tinha problemas, mas isto foi um problema muito sério e atingiu os sindicatos de engenheiros no Brasil todo, e nós também, porque no nosso caso, por exemplo, retirou de uma hora para outra quase um terço da nossa receita, né? E isso enfraquece o sindicato para poder, a lógica é essa, enfraquecer o sindicato para que ele não tenha condições de defender bem aquela sua categoria. Porque o sindicato, principalmente na questão judicial, ele é um pilar central ali para poder realmente fazer é o divisor de águas, né, entre o engenheiro e o outro lado da empresa, né, porque sem o sindicato, né, tu fica refém na verdade, do que vai acontecer, né, é um pilar principal, né, ao meu ver. O engenheiro, no nosso caso, o engenheiro sozinho, solitário, não tem como nem tem como ter condições de negociar, por exemplo, com uma grande empresa, condições eh, de trabalho, né, direitos sociais e a própria remuneração, né? Essa é uma coisa muito complexa no Brasil. Então tem que ter um sindicato com conhecimento para tratar dessas questões. Mas assim, uma vez a população, nós temos um desafio grande. Dentro desse desafio, a gente carrega, os sindicatos carregam aquela pecha, né? Aquela, aquela marca, né? Que não é que, 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 que não é benéfica, assim, a sociedade não vê com bons olhos. Quer dizer, é um Sim. sindicato. Se criou no Brasil que sindicato é uma coisa ruim, muito antes, pelo contrário, o sindicato é um dos pilares da democracia. Criou uma mancha muito ruim por más administrações e ficou E propaganda, né? Propaganda, os veículos de comunicação grande, né, a grande mídia aí faz propaganda contrária contra. aos sindicatos, não é? O que que acontece? É, é óbvio que ninguém gosta de pagar imposto, Ser forçado a isso, né? ninguém gosta. Então, essa questão do imposto sindical foi vencida, tudo bem. Mas a legislação permite que o trabalhador que é beneficiado por uma ação, por uma negociação coletiva, por exemplo, nós fazemos negociação coletiva com uma grande empresa, por exemplo, nós temos mais de 34 negociações coletivas hoje nos sindicatos engenheiros, com empresas e com sindicatos que representam várias empresas. Nós negociamos com o Sindicato da Construção Civil, da indústria de máquinas pesadas, enfim, tá? De construção pesada, de estradas e tal. A gente tem várias convenções coletivas e negociações coletivas com empresas, né? Os trabalhadores que são, de uma forma geral, e no caso dos engenheiros particularmente, que são beneficiados por uma negociação que vai trazer um reajuste no seu salário, no seu auxílio creche, nas horas, no banco de horas, enfim, que vai regrar o contrato de trabalho durante aquele ano, ele pode recolher uma contribuição assistencial, que a gente chama, ou negocial, quer dizer, Uhum. da negociação, né? E isso a gente faz, isso os sindicatos fazem, nós fazemos quando a gente faz assembleias com os engenheiros daquela empresa que nós estamos negociando. Este é um assunto que vai para a mesa. Olha, pessoal, nós vamos negociar com a empresa a reposição do INPC, tá? Pelo menos da inflação. E precisamos recolher uma taxa para o sindicato, já que nós tivemos custo para chegar até aqui. São assessorias jurídicas, um serviço que não é barato. É toda uma estrutura que nós temos que ter, né, de Sim. apoio Para poder gerar esse benefício para para gerar eles, esse né? benefício e várias É uma negociações. troca, né? É tempo, né? É custo, energia, né? Empresas que muitas vezes têm sua sede no interior, nós temos que Uhum. viajar, tem que 2, 3 dirigentes, mais a equipe de apoio, mais advogados, tem um custo, Sim. tá? Então, a Assembleia aprova, e nós não temos problema da Assembleia não aprovar, ela sempre aprova. Não, nós aprovamos, nós vamos pagar um dia de trabalho, por exemplo, do engenheiro para o sindicato. Os sindicatos de engenheiros têm como norma não cobrar essa contribuição negocial, essa contribuição assistencial, nós não cobramos de quem já é sócio.
Uhum. Aquele engenheiro que é associado ao sindicato, que paga a sua anuidade, a sua mensalidade, que usufrui dos benefícios, que vota nas eleições, que está lá na vida do sindicato, nós não cobramos. Nós já temos receita, então tá bem. Eu queria aproveitar esse gancho que tu falou agora em benefícios, né? O pessoal tem muita crença, acha que o sindicato é ruim. Vamos trazer um pouquinho dos benefícios para o pessoal que está em casa aí, que ainda tem dúvidas sobre se realmente vale a pena fazer parte do SEND. Vamos trazer esses benefícios aí, Não, quais vão. Não precisa ser todos, que tem muita coisa boa dentro do SEND. Mas vamos trazer os principais objetivos para dar uma motivada nesse nós, pessoal que está em casa. nós temos muitos benefícios e isso também pode atrair o engenheiro. E a gente convida todos, pelo menos, a conhecer. Vão lá no sindicato, entre no nosso site e conheçam os diversos benefícios. Mas eu quero encerrar só essa parte da contribuição, Uhum. que é muito importante e tem a ver com a vida do sindicato e com a reforma trabalhista e os desafios. O que acontece? A gente aprova a contribuição, então só vamos cobrar de quem não é sócio. Vai a relação para a empresa, então a empresa desconta do salário deles e tudo bem. Só que a legislação hoje, ela permite que o cara, todo aquele engenheiro e trabalhador que não é sócio do seu sindicato, não contribui, ele receba o benefício do acordo, o reajuste do Uhum. salário, mas ele não quer pagar aquela negociação. A lei permite que ele Uhum. faça isso. Ele vai lá no sindicato e faz uma oposição. Não quero pagar. Não E quer eu não, contribuir. e eu não tenho nada que fazer. Eu tenho que aceitar que ele não pague e tenho que seguir prestando serviço para ele e tal, e tudo bem. Nós temos. Como é que se vence? Esse é o grande desafio. Nos dias de hoje, como é que se vence? Nós trabalhamos muito para que isso não, que isso seja compulsório. Se a Assembleia aprovou, todos têm que pagar. A Assembleia é soberana, aprovou, todos têm que pagar. Mas a lei não é assim. Como é que eu venço isso? Qual é o meu desafio? Trabalhar a base, trabalho educativo, mostrar para esses trabalhadores que não querem ser sócios, tudo bem, é uma opção, mas que é importante ter um sindicato e contribuir pelo menos com essa contribuição para manter um benefício para ele mesmo, para os acordos coletivos. Porque essa contribuição só é cobrada quando realmente se consegue uma melhoria, consegue um avanço, né? Quando fecha o acordo. Sim, Não só quando fecha o acordo. Enquanto não fecha o acordo, enqua- se não tem acordo, não é cobrado. Uma vez entendeu? por ano. É Então, justo. quer dizer, esse é o grande desafio nosso. Enquanto não muda a legislação, que é muito complicado, trabalhamos muito junto com as centrais sindicais também, enquanto não se muda, que a gente trabalha a base, conscientizando. Então, faça uma negociação com uma empresa que tem 100 engenheiros, nenhum associado. Nós temos empresas aí que não tem nenhuma oposição, todos pagam, porque entenderam a importância do sindicato. E quando alguém faz oposição, não quer pagar, é um, ou dois, ou três, está tudo bem. Agora, então, essa é a questão, é a missão do Sindicato dos Engenheiros, representar, trabalhar a partir de buscar melhor condições de vida, qualidade de vida, de trabalho para os seus engenheiros, para os seus associados, e a própria remuneração, né? E representar eles em acordos coletivos e tudo mais. Outra questão que nós temos, muita preocupação com a saúde, como eu vinha falando, Uhum. dos engenheiros e suas famílias. E para isso nós temos uma gama muito grande de benefícios. Benefícios é plano de saúde, nós temos 14 mil vidas no plano de saúde, né? Numa parceria, por exemplo, com a Unimed, que é uma das operadoras, que já dura 30 anos. Então, faz 30 anos que nós temos uma parceria com a Unimed. Que legal. Nós pagamos lá a contribuição, a fatura da Unimed, e depois cobramos dos nossos engenheiros que têm plano de saúde aqui e tal, para manter em dia esse serviço, e vai muito bem, obrigado. É um case da Unimed. Não é nem nosso, é um case da Unimed. A Unimed usa o nosso caso como um case de sucesso aí pelo Brasil afora. Que legal. Então, temos uma gama muito grande de benefícios de saúde. Temos também benefícios de cursos. Hoje, todo profissional, seja engenheiro ou não, a gente sabe, né, que a graduação, obter o diploma da graduação é apenas uma etapa da vida profissional dele. Tem que seguir se qualificando, se atualizando, principalmente a partir das transformações aí que o mundo está passando. Então, nós temos uma gama também de cursos muito grande, né, muito forte. E temos vários outros benefícios, por exemplo, agora estamos lançando uma ferramenta, uma plataforma online que se chama Conexões Engenharia, tá? Vou usar esse gancho. Vamos guardar esse para mais um episódio, Vamos lá. que eu quero trazer uma pessoa especial. Então, César, só pra gente encerrar, então, só rapidinho, conta pra nós aí o que o Sage está trazendo de novidade para 2026 aí pros engenheiros. Olha, Uma novidade que a gente possa contar, um spoiler para motivar o pessoal que tá em casa aí. 2026 vai ser o ano em que nós vamos consolidar todo o projeto
que a gente fez de transformação digital lá do sindicato, que iniciou na minha primeira gestão. E posso anunciar aqui para todos os engenheiros, nós temos muitos engenheiros, nós temos uma categoria de sócio-engenheiros estudantes. Todos aqueles estudantes que estão fazendo engenharia, qualquer modalidade, pode se associar no sindicato e usufruir de todos os benefícios, como, por exemplo, fazer cursos em universidades que nós temos convênios com descontos significativos. Então, 2026 vai ser o ano que nós vamos consolidar todos os resultados da nossa gestão, terminar a transformação digital, colocar em operação os nossos cursos de forma online, né, através da plataforma, numa plataforma EAD, que é o Moodle, né, e também finalizar todo o nosso processo de relacionamento com os associados a partir da implantação de um sistema operacional que nós adquirimos, que é o SAP, sistema de grandes corporações, que com certeza pouquíssimos ou nenhum sindicato no Brasil tem, porque é um sistema que só grandes corporações investem, né? Foi muito difícil. E então vai ser o ano assim que nós vamos estar modernizando em muito o sindicato para os desafios que vêm no futuro, até porque 2026 também nós temos uma eleição, né? Então a próxima diretoria vai estar com o sindicato adequado de forma na sua estrutura para prestar o melhor serviço para os associados nestes tempos de hoje. Muito bom. César, quero te agradecer profundamente por poder abrir um pouquinho, trazer todos esses benefícios, mostrar para o pessoal que tem muita vantagem participar, né, que tem muito benefício bom, né, e que o sindicato está aí para somar e para ajudar todos os engenheiros aí do Rio Grande do Sul e do Brasil afora, né? É isso aí, eu que agradeço aqui a oportunidade e a gente está lá, venha, né, convida, recebemos todos e venham conhecer o seu sindicato e a gente tem que ter presente isso na cabeça, né? Quer dizer, nós não vamos resolver os problemas de forma individual, nós temos que buscar a coletividade. Nós vamos deixar aqui, pessoal, embaixo todos os contatos do Senge, do pessoal aqui, para que vocês consigam aí acessar, falar com eles, entrar em contato, agendar uma visita, e para que vocês vão lá, sejam curiosos, conheçam, né? Perguntem, vão lá, vejam todos os benefícios aí e todas as vantagens que o sindicato tem aí para oferecer para vocês. Novamente, obrigado, César. Tenha um ótimo congresso aí e seguimos por aqui.